Olá! Hoje eu venho aqui trazer mais uma dica de literatura infantil, a verdadeira história dos três porquinhos, contada por Alexandre Lobo. Então, Alexandre Lobo, o Lobo Mau, contou a sua versão da história para o autor, que é John Sieska e ilustrado por Lani Smith. Então, vamos lá! Vamos ver como que o lobo começa contando a sua história. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a verdadeira história dos três porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Então vamos ver o que será que o Lobo Mau tem a nos dizer. Eu sou o Lobo, Alexandre Lobo. Pode me chamar de Alex, ou seja, ele já nos diz o seu apelido para que a gente se torne íntimo, então, do Lobo Mau. Eu não sei como começou todo esse papo de Lobo Mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser, ou seja, da nossa natureza. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Afinal, quase todos nós comemos carne, não é mesmo? E ninguém nos chama de mau por causa disso. Por que então chamam o lobo de mau só porque ele é um animal carnívoro e precisa caçar bichinhos engraçadinhos? Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. A verdadeira história dos três porquinhos. Então, ele vai contar a verdadeira história. Que, na verdade, um dia, ele estava fazendo um bolo para a sua querida e amada vovozinha. E ele estava muito resfriado e não parava de espirrar. Aí ele foi no armário e viu que estava faltando açúcar para o bolo. Você já viu alguém fazer um bolo sem açúcar? Aí ele precisou sair então na sua vizinhança para pedir uma xícara de açúcar emprestada. O primeiro vizinho, por acaso, era um porquinho. Nossa, como é que pode alguém construir uma casa toda feita de palha? Ele mal chegou na porta, a porta já caiu. E aí ele chamou, ninguém atendeu. Ele não conseguiu segurar, mas ele precisou espirrar. E assim que ele espirrou, a casa foi-se aos ares. E só sobrou um porquinho que já estava mortinho da silva. O que ele ia fazer? Ele precisava comer, então não ia desperdiçar aquele porquinho já morto, né? Então ele lembrou que ele continuava sem a sua xícara de açúcar. Bateu na porta do próximo vizinho, que era outro porquinho, que também não era muito esperto, né? Construiu uma casa feita de madeira. Ele bateu na porta, o porquinho destratou, disse: "Não posso te atender agora, estou fazendo a barba." Ele ficou tão triste e começou a espirrar de novo. O espirro dele foi tão forte que essa casa, mesmo de madeira, também foi-se aos ares e só sobrou então mais um porquinho morto. Não ia também deixar aquela carne lá desperdiçando, né? Ele jantou o porquinho. Ele não estava mais com fome, olha só o barrigão dele. Mas ele ainda não tinha sua xícara de açúcar para fazer o bolo para a querida vovozinha. Bateu na casa do próximo vizinho, que por acaso também era um porquinho. Esse porquinho construiu a casa toda de tijolos. Devia ser o inteligente da família, ele pensou. Esse porquinho, mal educado. Depois dizem que o lobo mau que destrata as pessoas. Não, o porquinho da casa de tijolos também. Aí não teve jeito. O porquinho não abriu, disse que ele não podia emprestar. Ele ficou tão bravo, começou a xingar, começou a bufar. E no meio disso, as pessoas ficaram sabendo, né, que ele tinha comido os outros dois porquinhos, chamaram os jornalistas, fotografaram toda a fúria dele e assim ele apareceu até nos jornais, olha só. Apareceu nos jornais, os jornalistas o caluniaram e assim que foi criada então a história do lobo mau, que na verdade ele não era tão mau, ele ficou furioso
porque como que ninguém pode emprestar uma xícara de açúcar para que ele possa fazer então um bolo para sua vovozinha? Tive o azar, os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porquinhos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar sua casa e fizeram de mim o lobo mau. É isso aí, essa é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação dos jornalistas, vejam só. E aí agora o lobo mau está na prisão e pedindo para você: será que você tem uma xícara de açúcar para emprestar? E aí, o que acharam então da versão da história dos três porquinhos contada pelo Alexandre Lobo? Será que dá para acreditar nesse lobo? Então fica aqui mais uma dica da literatura infantil, muito interessante para aquelas crianças um pouco maiorzinhas, já que gostam desse tipo de história, então cheia de mistério, de armações. Será que esse lobo é mau? Será que ele não é mau? Então fica aqui mais uma dica e até a próxima!